Então, vamos lá, finalmente, nosso módulo 1, tá? Nossa primeira aula, vamos falar de termos e siglas da ventilação mecânica. O objetivo aqui é que vocês identifiquem, compreendam e saibam aplicar, tá? E para isso, o primeiro ponto que eu vou trazer aqui para vocês é diferenciar modalidades e modos ventilatórios, tá bom? É aqueles segredinhos que ninguém conta e não sei por qual motivo algumas pessoas não abordam sobre isso, mas de fato, gente, a grande questão é que a terminologia é confusa e não é padronizada. E aí, quando você faz um curso, faz outro, lê um artigo, lê outro, lê um trabalho, parece que são coisas diferentes e não é, tá? Em grande maioria das vezes, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando dos mesmos formatos de como funciona aquela máquina, que eu poderia chamar de modo, né? Ou seja, não existe um padrão, uma terminologia internacional padronizada, tá bom? E aí parece que é um monte de coisa e tudo, e não é, tá? Muitas vezes realmente são muito parecidos, muito semelhantes e muito idênticos as coisas, tá bom? E o que acontece com este fato, né? Por qual motivo é tão diferente e gera confusão e dificulta aí o estudo e o treinamento dos profissionais já em campo? E quando, mesmo às vezes você tendo experiência, chega uma máquina nova, aí tem uns nomes tudo esquisitos, aí tu tem que ficar ali entendendo que já que aquele parâmetro, como que funciona, né? Enfim, a grande questão é uma questão de mercado, de fabricantes, de patentes, tá bom? Então, tem nomes diferentes, siglas diferentes, mas aqui eu vou trazer a grande sacada para vocês, que é vocês conseguirem realmente identificar o que é uma modalidade, um modo, para que vocês consigam, de fato, evoluir aí nesse raciocínio, tá bom? Então, modalidade também é pouco abordado, tá bom? A gente fala muito de modos ventilatórios, modalidade é pouco abordada, mas eu vou trazer aqui para que você entenda realmente como que é dividido essa questão de possibilidades no ventilador mecânico, tá bom? Lembrando aqui que a gente está se referenciando aqui ventilação mecânica convencional, tá bom? Dentro dessas modalidades, que são 3, eu tenho os modos ventilatórios. E aí a gente tem as modalidades, que são os modos avançados, que são combinados e tudo, mas que parte desse mesmo princípio, tá? Então, assim, não é a realidade de todo mundo ter um modo avançado, um ventilador de 4ª geração, infelizmente, pelo menos ainda, né? A grande maioria trabalha dentro dos modos e modalidades convencionais, tá bom? Mas não menos importante, porque isso é a ventilação mecânica. O resto é combinado, é a combinação dessas formas básicas de se trabalhar, tá bom? Então é importante saber isso, e isso é suficiente, e isso é o que está disponível para a maioria dos serviços, tá? Para a gente ventilar o nosso paciente grave. Agora, se você tiver modos avançados e tudo, fuça, gente, vale a pena. Ainda não tem diferenças, grandes diferenças nos estudos, mas ok, né? Se você tem essa possibilidade, lindo, fuça lá, porque pode ser que tenha algum módulo que te ajude aí no seu dia a dia, tá bom? Mas, então, voltando aqui, modalidades ventilatórias convencionais. Eu tenho 3 formas do ventilador funcionar. 3 formas. E dentre essas 3 formas, esses 3 grandes grupos, eu tenho os modos dentro dessas modalidades, tá bom? Então, a primeira forma, né? E a primeira modalidade é a ventilação mandatória contínua, abreviada como CMV, tá bom? Então, a ventilação mandatória contínua... e por que não VMC, né, gente? Porque é inglês, né? A gente tem a sorte do inglês ser muito parecido com o português, e as primeiras letras é muito parecida, é igual, né?
Mas por coincidência a gente está usando as mesmas iniciais, mas porque o nosso raciocínio é de trás para frente, né? Falei aqui para vocês, né? CMV é assim que vai estar na máquina. Não vai estar ventilação mandatória contínua, para você vai estar CMV, né? E o que isso significa? Exatamente ventilação mandatória contínua em inglês, que o raciocínio deles é de trás para frente, né? Que é ventilation, mandatoration, continuation, né? Se eu falar meu inglês perfeito aqui, vocês não vão lembrar, mas ventilation, mandatoration, continuation, vocês vão lembrar, nunca mais vão esquecer, né? E aí, então, com certeza vai facilitar o raciocínio aqui de vocês, tá bom? Então, ó, CMV significa o quê? Ventilação mandatória contínua. O que essa modalidade está me dizendo? Que o ventilador vai mandar uma ventilação continuamente, esteja o paciente com morte cerebral ou não, em coma profundo ou em coma induzido, o ventilador vai mandar ventilação para ele. Ou seja, o que é a ventilação mandatória contínua? São os nossos modos controlados. Aqui, ó, são os nossos modos, que é o PCV e o VCV, os nossos famosos PCV e VCV. O que é o PCV e VCV, para quem está chegando aí de primeira, né? PCV, vou aumentar aqui, VCV, Ventilation, Controlation, Pressuration, Ventilation, Controlation, Volumation, né? Então, o que é isso aqui? Ventilação com controle de pressão e ventilação com controle de volume. Ou seja, lembra das 4 variáveis físicas? Para quem pulou a introdução, volta lá, tá? Não é uma introdução besta, não. Eu estou falando lá das 4 variáveis físicas: volume, pressão, fluxo, tempo. Isso quer dizer que eu estou falando para minha máquina. Máquina, pressuriza o meu pulmão até X de pressão. E isso vai gerar um volume lá dentro. Ok? Ou eu vou fazer um modo de volume, que é o VCV. Eu vou falar, máquina, insufla esse pulmão com X de volume. E esse volume vai gerar uma pressão na via aérea, como a gente já conversou ali. Então, ou seja, eu vou ter uma pressão resultante. Isso aqui é o que eu controlo, isso aqui é o que eu monitoro, isso aqui é o que eu controlo, isso aqui é o que eu monitoro. Tudo bem? Ou seja, na modalidade ventilação mandatória contínua, eu faço PCV ou VCV, ou os modos combinados, que aí são modos combinados ou modos avançados, né, que não vê um caso aqui. E aí eu posso mandar pressurizar ou mandar o volume propriamente dito com o pulmão desse doente, tá? Isso é ventilação mandatória contínua com os modos PCV e VCV. Qual que é a grande diferença aqui? Aí aqui, ó, vem outra, eu vou apagar aqui para ficar mais fácil vocês verem. Então, do CMV tem outra sigla, que é o A/CMV, que é esse A/CMV. Aqui, a modalidade me permite que o quê? O ventilador, lembrando que é o ventilador, gente, é uma máquina, tá? Não tem um cérebro lá, não. O cérebro é você, tá bom? Que tá ventilando, que tá utilizando a máquina. Então, a máquina, ela funciona dentre as variáveis físicas e matematicamente, tá? Então, você vai ajustar para mandar uma ventilação continuamente para o seu doente, pressurizando ele, isso vai gerar um volume lá dentro, resultante, que eu tenho que monitorar, ou você vai mandar continuamente um volume, que vai gerar uma pressão lá dentro. Então, volume e pressão estão sempre interligados, mas você controla um, o outro é consequência, tá? A não ser que seja combinado, como a gente já conversou, ok, volta aqui o raciocínio. Como que isso pode ser feito? Você vai mandar pressurizar ou vai mandar um volume propriamente dito para esse paciente que é
justamente o modo PCV e o modo VCV. Sendo que essa máquina vai fazer ciclos controlados. Se o paciente não ajudar em nada, não fizer nada, não tiver despertado nada, ele está em morte cerebral lá. É você que está ventilando ele, né? Ele vai fazer ciclos controlados, totalmente controlados. Ou seja, a máquina inicia, a máquina mantém e a máquina finaliza aquela respiração, tá? Que a gente chama de ciclo, tá bom? Por isso, ciclo controlado. E esse é o CMV propriamente dito. Tudo bem? E aí, neste mesmo canal aqui, eu tenho a possibilidade de permitir que o paciente inicie o ciclo, que aí eu vou chamar de ciclo assisto controlado. E aí entra o Azinho aqui na sigla, então vai ficar A/CMV. Certo? Ou seja, para concluir aqui, a modalidade ventilação mandatória contínua, nesta modalidade é onde eu encontro os meus modos PCV e VCV, ou seja, ventilação com controle de pressurização ou ventilação com controle de volume, propriamente dito que vai entrar ali. E a máquina vai iniciar, manter e finalizar em ciclos controlados, ou seja, o paciente não participou de nada. Porém, se o paciente quiser respirar, por exemplo, você colocou lá 17 de frequência no seu ventilador e o paciente quer 20. Ele quer 20, é direito dele respirar, né? Ou ele está melhorando do coma, ou a gente está tirando a sedação, e aí, em vez de 17, ele quer 20. Ou seja, ele vai iniciar a respiração mais vezes do que você está mandando, certo? E a máquina permite, tá bom? Por meio do parâmetro de sensibilidade, que a gente vai falar daqui um pouco ali na frente, tá bom? Quando a gente falar de parâmetros. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Que CMV e ACMV é a mesma coisa, tá? Por isso que na maioria das máquinas vem A/CMV. Ou seja, quer dizer que aqui você vai ter PCV para trabalhar, VCV para trabalhar com ciclos controlados, que é o paciente está lá comatosão, ou assisto controlado, caso ele queira iniciar uma frequência acima do que você está estabelecendo. Ou seja, só muda o nomezinho, mas é PCV e é VCV, não muda. O que muda é o disparo, é o início, é o paciente iniciou no assisto controlado. Mas por que assisto controlado? Porque assisto controlado é assisto, ele deixou o paciente iniciar, mas o resto ele controla. Ele vai controlar o tempo INS, ele vai controlar a pressurização, ou ele vai controlar o volume, certo? E por isso assisto controlado. Ou seja, é a mesma coisa. A única coisa que mudou é se o paciente inicia ou não esse ciclo, tá bom? E aí, dentro dessa possibilidade de mandar continuamente uma ventilação com pressurização garantida, que é o PCV, ou com volume garantido, que é o VCV, o paciente, se ele não participar em nada, ele vai fazer ciclos controlados. E se o paciente ir despertando ali daquele coma, ele vai começar, ele pode ser que, não quer dizer que ele vá, mas pode ser que ele inicie mais ciclos do que você está mandando, e aí ele vai começar a fazer ciclos. O que é o ciclo? Uma INS, uma ES, até uma próxima INS, né? Então, ele vai começar a fazer ciclos assisto controlados, beleza? Precisei mudar alguma coisa na máquina? Não. Eu vou estabelecer na máquina PCV e pronto, já vai estar embutido a possibilidade do paciente entrar ou não entrar, porque eu estou garantindo uma contínua para ele, certo? Antigamente, pode ser que alguns de vocês trabalhem com máquinas mais antigas, e aí eu tinha o botão de ciclos controlados e ciclos assistos controlados. Hoje, graças a Deus, é tudo embutido, tá? Ele vai fazer controlado
e pode fazer o acesso controlado, e a única diferença aqui é a gente ligar, tá bom? A sensibilidade, que é justamente o parâmetro que vai fazer a interação entre a máquina e o ventilador, tá? Então, a máquina vai controlar, mandar continuamente, mas se o paciente quiser algo a mais, ele vai interagir, digamos assim, com a máquina, né, por meio desse parâmetro de sensibilidade, e aí ele pode fazer ciclos assis controlado. É o mesmo modo, são os mesmos parâmetros que tá ali, a única diferença é o paciente iniciou o ciclo, tá bom? E eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica, tá aqui já nas próximas aulas, como é que fica no ventilador para que você consiga fazer esse link do raciocínio, beleza? Então, vamos já aqui para a próxima aula.